Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Em cumprimento aqui a sua irmã em Cristo, missionário Feliciano Lima. Hoje, quero dar um pequeno estudo resumindo dentro da palavra do Senhor. Estamos aí na continuação, do Diário de um Guerreiro, onde nós fala de vários assuntos, mas assuntos que venham agregar e despertar e nos alimentar da palavra de Deus e nos despertar também espiritualmente. Hoje eu quero falar sobre o que é guerra espiritual. Estamos aí no ministério, o estudo do Ministério de Libertação e Cura, que Deus chamou pessoas específicas nessa área para trabalhar na área de libertação. Nós sabemos que não é todos que Deus chama nessa área, São pessoas específicas, que Deus escolhe. Mas hoje eu quero falar sobre o que é guerra espiritual. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Irmãos, o confronto entre o poder do reino de Deus com o império das trevas, objetivando desfazer as obras malignas, e exalta o Filho de Deus Jesus Cristo aqui, como eu acabei de ler em 1 João capítulo 3, versículo 3 e 8, fala de uma guerra espiritual. A guerra espiritual aqui mostra-se ativa em nível internacional, como também em nível nacional, como dentro do Brasil ou fora do Brasil. Veja que comunitário em que nível da igreja local está com a igreja de fora do Brasil. Também envolve cada vizinhança e cada residência. Veja que a guerra espiritual, ela começa em nível pessoal e sobe através de camadas de dificuldades crescentes na vida do ser humano. Não se trata de um ensino que fala de um demônio por trás de cada situação, não é isso. Também não é uma fórmula ou um ritual que opera no estalar de dedo antes. É um reconhecimento de uma batalha invisível. Eu quero deixar aqui outro versículo, aqui em 2 Reis, se eu não me engano. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6 e versículo 16, que diz assim. Deixa eu ler aqui para vocês. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6 e versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Veja que dá disposição em continuar na guerra espiritual até que a vitória possa ser contemplada. Então, dá disposição sim, porque quando você está numa batalha espiritual, em uma guerra espiritual, o Senhor está dizendo: maior é o que está contigo do que o que está com ele. Quem está em nós é o Espírito Santo. Então isso é que nos dá a garantia de vencer
Mas a força não está em nós, a confiança não está em nós, está em Deus. Então a confiança tem que estar em Deus, a força está no poder do Senhor. O ser humano tem que estar sempre dependente de Deus. E outra, isso também é um ato profético. São ações, né? O que é ato profético? São ações ou atividades que fazemos como resposta a uma palavra profética. Esses atos proféticos, irmão, pertencem ao mundo espiritual. Já é uma coisa profética. Entretanto, não deixe de estar relacionado com o campo natural, já que são atos, né? Ações e atividades que muitos fazem, pessoas que muitas vezes manipulamos sobre o território físico. Na realidade, a gente mesmo estou falando de certo tipo de profecia que vem acompanhada de uma ação. As escrituras contam com grande quantidade de exemplos, né, que tem na Bíblia. Um dos mais conhecidos é o do profeta Eliseu, com relação ao rei Joaças. Perdão a pronúncia em português errado. É Joaças, o rei de Israel. Lembra que a sua batalha contra Hazael, rei da Síria, que a Bíblia fala, né? Em 2 Reis 13, 15 e 19, fala da história que aconteceu, né? Que ele atirou, né? Prosseguiu a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás as sírios e áfricas, né? Até consumir, né? E a Bíblia diz que o rei de Israel ativa contra a terra, ele aferiu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, né? E aí, eu não vou entrar muito nessa história, porque o vídeo vai ficar muito grande. Eu não quero que o vídeo fique grande e você fique cansativo de ouvir. Então você nota que não se trata somente de uma palavra profética. No entanto, também um ato físico de uma ação profética, um ato profético é, na verdade, um exercício da fé em Hebreus, como diz em capítulo 11, versículo 1. Diz, ora, a fé é acerca das coisas que esperam e a convicção de atos que não se vê. Assim, sendo o ato profético, a função desses dois mundos toma a existência de um ato do mundo físico também, que é real no mundo espiritual. Veja que quando Jesus foi curar um cego, como descrito em João 9,6, dito isso, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo, a saliva, né, ali ele aplicou os olhos do cego. Ele tomou um barro e ali ele cuspiu, passou sobre o olho do cego, né? E veja que poderíamos conjecturar o seguinte: somos feitos de barro. Talvez Jesus tenha colocado aquilo que faltava nos olhos daquele cego, né? Então poderíamos citar tantos outros atos como sendo verdadeiros atos proféticos. Se profetiza com a boca e se torna existência aquilo que não é invisível. E logo o ato profético é o mesmo. No entanto, usa uma linguagem diferente para fazê-lo, não somente a boca. É importante o dom de discernimento de espírito na guerra espiritual. Sabe, irmãos? Depois eu vou falar sobre isso para vocês, tá? Não esqueça de deixar o like de vocês e a paz do Senhor.